queria que você falasse um pouco sobre o que você achou já do jogo, que insistiu muito o tempo inteiro nessa questão da honra do samurai, né? Eles já, de cara, quando viram os mongóis, viram que os mongóis já na primeira cena do jogo, chega um samurai lá pra, tipo, duelar contra o mongol chega e taca fogo nele. Aí eles já ficam assim, os mongóis não têm honra, né, e tal. E ao longo do jogo você vê que o Jin Sakai, né, que é o personagem principal, ele acaba tendo que adaptar, né, a forma de combater os mongóis, porque da forma mais tradicional ali dos samurais não seria possível. E o tio dele, que é o Shimura, né, o samurai, né, tipo, é o ditor, né, de Tsushima no jogo, fica boladaço, né, porque ele tá fazendo uso de táticas não honradas, né, que não seriam parte do que um samurai pode ou não fazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Para começar, o Ghost of Tsushima não é um jogo de samurai, né? Ele é um jogo de samurai e ninja. Porque no final a história é um samurai se tornando um ninja. Um samurai da cultura pop se tornando um ninja da cultura pop. Essencialmente, eu jogando o Ghost of Tsushima, eu primeiro comprei aquela versão lá completa que tinha um documentário. Então eu joguei, zerei numa velocidade incrível também, foi uma semana. Eu consegui zerar o jogo inteiro, fazendo tudo, platinando, etc. E eu assisti. Né? Tem o professor, tem até anotado aqui, o Dr. Kazuto Hongo, professor do Instituto Historiográfico da Universidade de Tóquio. Ele faz uma entrevista gravada nessa versão, acho que é o Deluxe, eu não lembro qual é a versão. Eu sei que tem uma versão que vem com um documentário, que é gravada junto com o Nate Fox, né, diretor criativo da Sucker Punch, que faz o jogo, e com o Sohei Yoshida, que é o presidente da Sony. Os três fazem reunião conversando sobre o jogo. Eu achei bem curioso e me fez entender um pouco mais, né? Porque, assim, eu, sinceramente, fui na fome pensando, vai ser um jogo de história da primeira invasão mongol, e vai ter algumas incongruências, né, históricas, como normalmente tem em toda forma de entretenimento, e provavelmente vai ter o tufão. Eu já fui com a vontade de ver o tufão, né, porque eu já falei, vai ter o tufão, não vai ter jeito. Né? Só que quando eu joguei o jogo, eu vi outra coisa. Eu vi um jogo que ele nem tenta fazer a primeira invasão mongol. Ele nem tenta. Porque uma das coisas que me deixava curioso é porque a invasão mongol de Tsushima, ela é muito rápida. Na verdade, ali aquela batalha, a parte inicial, ela é bem próxima, de fato, do que acontece no desembarque da frota na praia de Komoda. Que realmente aquilo ali acontece. Não necessariamente o Kotukan, não necessariamente tem o negócio das chamas, mas quando os japoneses estão na praia, são 11. Assim, eu não gosto de trabalhar com número histórico, porque cada fonte histórica bota um número diferente. A própria invasão mongol, os samurais botam uma quantidade absurda de mongóis terem invadido, e os mongóis dizem o contrário, falam que eles tinham menos do que os próprios samurais e por isso que eles foram derrotados. Você não consegue saber quem é que era, tinha mais. Se tinha mais samurai na primeira invasão, se era mais mongol. Uhum. Convenciona-se pensar que é mais mongol, mas se você for pela fonte, você não tem como saber. Porque cada uma vai falar uma coisa diferente. Por isso que eu não gosto de trabalhar com número. Só que uma coisa é certa. Os mongóis falam que em Tsushima tinham poucos samurais, e os relatórios de Tsushima, porque na época os samurais escreviam relatórios depois de toda a batalha. No caso, tem sobrevivente de Tsushima que consegue sair da ilha antes. 11 samurais enfrentaram cerca de mais de 8 mil mongóis. E foram, obviamente, devastados assim, na praia de Komoda. Então, Tsushima foi tomada de ponta a ponta. Não teve aquela resistência que tem no jogo. Né? Oi? Não teve aquela resistência que tem no jogo. Não tem. Não tem como ter, né? Porque, tipo, é bem pouco, né? A resistência do jogo, na verdade, eu nem lembro dela em nenhum momento da invasão mongol. Ela é uma coisa que foi construída dentro da lógica do jogo. Uhum. Não lembro sim nada da invasão mongol. Nada. Mas eu pensei, segunda perspectiva. A ilha de Tsushima é uma ilha que de norte a sul ela não é tão grande, e ela não tem tantos biomas. Então eu pensei, será que vai ser um jogo repetitivo?
Né? Será que ele vai ficar vendo floresta em tudo quanto é canto, com um montezinho no meio? Né? Aí o jogo, de certa forma, me surpreendeu até bem, né? Porque ele me mostrou vários biomas diferentes. Né? O jogo é lindíssimo, né? Vai parecer deserto. Mas é lindíssimo, né, cara? Acho que coube bem, né, pra colocar isso no jogo, apesar de não ser real, né? Não, nada daquilo ali é real, porque assim, Tsushima seria praia, seria floresta e monte. E é isso, acabou. Não tem mais nada, eu não lembro nenhum outro bioma que. Quer dizer, no caso não são biomas, né? Mas são ambientes que tem em Tsushima. Aí, quando eu comecei a jogar, vem aqueles impactos, né? Tem uma área de floresta, de fato, inicial, vários tipos de árvores diferentes. A parte inicial é a única parte que parece com o Tsushima. Quando você passa para a segunda ilha, começa a aparecer pântano, aqueles charcos lá, né, floresta de bambu, um negócio que não tem nada, tipo aquela parte da cidade dos piratas lá, tipo, totalmente charco e tal. Uhum. Não tem Tsushima. Agora, quando chegou na terceira parte, que era neve, aí eu falei, realmente a coisa tá complicada. Né? Se por acaso o jogo, em certo momento, fizesse tipo fechasse a área da ilha de Tsushima toda e colocasse a ilha inteira em neve, ou mesmo que meio que indicasse que aquilo ali não era neve porque ao norte é gelado, mas porque aquele momento está passando durante o inverno, alguma coisa do tipo, até tudo bem, mesmo que os mongóis nunca tenham atacado no inverno, porque ninguém faz guerra no inverno, né? Beleza. Mas uma outra coisa também era, tipo, como as batalhas vão ser representadas, porque Tsushima é um massacre, como é que vai ser o bioma, né? Como é que a ilha vai ser representada. E aí eu me perguntava, será que Tsushima é o ponto inicial? Porque faria sentido se você fosse uma resistência, atacasse em Tsushima, depois tivesse a batalha de Hakata e depois voltasse e atacasse na Coreia. Aí eu pensei, o jogo vai ser tipo 3 lugares, até porque no início, quando saiu o primeiro teaser, ele marcava, né, com uma tinta vermelha os 3 lugares. A Coreia, Tsushima e o Hakata. Aí eu pensei, vai ser isso aqui. Mas não foi nada, né? Tipo, foi só a ilha mesmo. No começo, eu comecei a ficar assim, né? Tipo, o jogo é legal, como o jogo é um jogo legal. Tipo, me diverti. Eu gosto de estilo de jogo como esse. Tanto que, pra mim, Ghost of Tsushima é um Assassin's Creed que deu certo naquele ano. Né? Parece muito com Assassin's Creed mesmo. Cara, só que a diferença que... Rapidinho, a diferença pra mim do Assassin's Creed que teve é que os Assassin's Creed, os últimos, eu gosto de todos, achei todos muito bons, mas no final eu já tô cansado de jogar e só quero acabar. E isso não aconteceu comigo no Ghost of Tsushima. Mas é porque isso é uma coisa da Ubisoft, né? A Ubisoft é assim. A Ubisoft, ela gosta de fazer jogos cheio de coletivo, colecionável, chama de coletivo, né? Colecionáveis, cheio de colecionáveis. É uma empresa que foca em montar cenário, montar mapa para você poder explorar, não no nível Bethesda, né? Mas no nível Ubisoft. Tipo, você vai explorar um pouquinho, vai subir em coisas altas. Porque, assim, o Assassin's Creed, ele tem como origem o Prince of Persia. Então, aquele negócio de escalar coisa é uma coisa muito comum. Tanto que, hoje em dia, qualquer jogo da Ubisoft sempre tem lugar alto que você tem que chegar. Até no Watch Dogs você tem que fazer isso. Né? Então, assim, salvo os jogos de FPS, né, de tiro. Porque aí já são outra história. Mas a Ubisoft, ela exagera um pouco nos colecionáveis. Ela exagera. Mas eu paro de jogar... Por exemplo, parei de jogar Assassin's Creed Odyssey. Há muito tempo. Eu zerei, acabou. Aí, recentemente, eu falei, vou jogar Assassin's Creed Odyssey de novo. Aí eu peguei o jogo pra jogar. Tinha tanta coisa pra fazer no mapa, que eu nunca tinha feito na época, que eu continuei fazendo. Até platinei no Odyssey outro dia. Né? E aí eu terminei de fazer. E você acha que eu acabei todos colecionados? Não, ainda tem que colecionar pra caramba dentro do mapa inteiro. Ou seja, não é uma questão de new game mais, de eu ter que voltar do início e jogar tudo de novo, até porque é um jogo longo. Mas eu consigo sempre voltar para os jogos da Ubisoft e voltar a jogar. O meu maior problema com a Ubisoft são os bugs. Mas a ideia dos colecionáveis, de ser repetitivo, para mim não é um problema. Eu pelo menos gosto da ideia de que eu posso voltar para o jogo e eu posso voltar a fazer essas atividades. Por exemplo, Horizon, que segue esse modelo da Ubisoft de colecionável, não de Assassin's Creed, mas de colecionável, e o colecionável de Ghost of Tsushima. Né? Terminei os dois. O Horizon acho que foi uma coisa de 4 dias. O Ghost durou uma semana. Né? Jogando assim, incessantemente, viciado o dia todo. Para poder zerar, porque eu queria saber como é que ia ser representada a invasão mongol.
E aí terminou, agora eu volto pro jogo do Ghost of Tsushima, tem pra fazer o quê? Nada, isso é verdade. Só pra ficar caçando mongol pela rua, porque não tem mais nada. Mas é uma questão mesmo de gosto, porque eu não gosto de voltar nos jogos. Só se fosse pra, tipo assim, passou daqui a 3 anos e eu quero jogar a história de novo, sabe? Agora, voltar pra continuar jogando depois de zerar, quando eu zero, pra mim, acabou. Mas aí que tá, pra mim isso não funciona, porque eu acho que são jogos diferentes. Um jogo tipo Last of Us é um jogo pra você começar e terminar. Uhum. E aí depois jogar de novo, uma dificuldade diferente, fazer uma parada do tipo. Agora um The Witcher, um Assassin's Creed como esses novos, ou coisa do tipo, ou o próprio Ghost of Tsushima, eles são jogos que eu gostaria de ter mais coisas pra fazer. Eu já sei a história do Ghost of Tsushima, não quero jogar aquela história toda de novo agora. Uhum. Mesmo já fazendo um ano, né, que já joguei esse jogo. Eu quero pegar o Ghost e fazer coisas interessantes nele, só que tipo, só o que eles fizeram foi lançar aquele multiplayer. E então o Ghost of Tsushima não tem mais nada que me puxe pra ele, porque eu gosto de explorar o mapa, eu gosto de ver, eu gosto muito de jogo de exploração. Então, por exemplo, apesar de ser uma empresa muito criticada, meus jogos preferidos vem da Bethesda. Vem dela e não tem como, é dela mesmo. Tipo, eu consigo jogar Skyrim até hoje e fazer coisas que eu não tinha feito no passado, mesmo já tendo mais de 400 horas. Uhum. Jogar Oblivion, né? Jogar até fui jogar Morrowind recentemente, né? Joguei os Fallout, né? Joguei todos os Fallout. Esse eu joguei todos, antes mesmo de chegar na Bethesda, né? Antes do 3. E assim, eu gosto muito desse estilo de jogo porque eu gosto do retorno. Porque a história eu já sei, eu não tenho por que jogar aquilo porque a história é muito longa também. E alguns eu não quero. E às vezes o mundo por si só é interessante. Por que eu fui voltar para o Odyssey? Porque eu estava com vontade de rever a Grécia. A Grécia como ela foi reconstruída nele. Uhum. Da mesma maneira que muitas vezes eu volto a Assassin's Creed grandes, como, por exemplo, o próprio Valhalla, que eu recentemente zerei. Tem aquele do Egito, eu acho excepcional. Eu acho as quests bem bobinhas, mas podiam ser muito mais bem elaboradas. Mas, imagina um mapa daquele usando o recurso que a Bethesda geralmente faz para quests, etc. Seria muito mais interessante. Então, assim, eu gosto de retornar por causa dos mapas, por causa da exploração. Porque eu sou do tipo que jogo por causa de lore e por causa de exploração. Uhum. Não tanto por dificuldade, não tô nem aí para isso. Eu quero saber de lore e de exploração. Eu não quero saber se é difícil matar aquele boss que é uma esponja de dar tiro ou de ficar batendo. É uma esponja de dano. Não quero saber disso. Quero saber se eu consigo explorar cada canto do mapa e ter uma parada diferente que vai me interessar. Se o mapa inteiro é diferente, se ele não está preso no mesmos personagens, com os mesmos rostos, com as mesmas coisas, sabe? Uhum. A vibe é mais essa de jogo. Assim, mas o Ghost of Tsushima, ele é um jogo excepcional, porque como eu estava falando, ele por si só, ele é um jogo que eu senti um Assassin's Creed nele. Eu gosto muito de Assassin's Creed. Todos os Assassin's Creed eu gosto, uns a mais, outros a menos. Mas, todos, não tem, sem exceção. Todos os Assassin's Creed eu gosto. O 3 é o único que eu tenho problemas, mas mesmo assim não é uma questão de não gostar. Eu ainda jogo ele de novo. Mas assim, ainda tenho umas ressalvas com o 3. Mas todos os Assassin's Creed eu gosto. Talvez eu esteja mentindo se eu estiver falando, que eu sempre esqueço do 1, né? O Assassin's Creed 1 é o único que eu não gosto. É o único que eu tenho muita raiva de ter que retomar. Mas às vezes eu vou. Eu gosto de todos também e, tipo assim, gostei do 1 na época, sabe? Hoje em dia, realmente, ele é ruimzinho, mas na época foi bom, entendeu? Eu não sei se é porque eu já tinha jogado o 2, o Brotherhood, mas quando eu joguei 1, eu achei muito ruim. Eu comprei o Revelation que vinha junto com 1, quando eu joguei, eu fiquei, gente... Não tem como, jogar depois do 2 não tem como. Pois é. Então, assim, salvo 1, eu até volto às vezes o 1, mas essencialmente eu gosto de todos. Agora, o Ghost of Tsushima segue um padrão, né? Algo similar. Só que ele, justamente por ter colecionáveis a menos, é muito mais fácil de fazê-lo. Mas as histórias são envolventes, os personagens são envolventes, né? Eu acho a jogabilidade muito boa. Agora, falando sobre história e Ghost of Tsushima, né? E até representações do Japão. Ghost of Tsushima, que era para ser um jogo que mostra a primeira invasão mongol, na verdade é um jogo que ele tem como objetivo ser um fanservice de quem gosta de samurai e coisa do tipo, né? Porque no final das contas é só fanservice mesmo.
o próprio documentário, se você ver, o especialista ele tá falando que ele tá adorando o jogo. Não tem nada a ver com a história, mas tá adorando o jogo. Tipo, tem a armadura do Takeda Shingen ali na invasão mongol, sabe? No século XIII tá com a armadura de um cara do final do XVI, né? De 3 séculos depois. Quase todas as armaduras são baseadas, inclusive, em personagens do Sengoku Jidai. O próprio samurai, ele parece ter sido teletransportado temporalmente do Sengoku Jidai para dentro da invasão mongol. Os mongóis estão muito bem representados porque eles eram na época. Tem algumas ressalvas, mas eles estão muito bem representados. Aquela arma de tiro, né, que solta vários negócios. Eu ia te perguntar sobre isso, é Huacha, né? A Huacha, ela existiu, mas ela não foi usada na invasão mongol. Ela nem existia na época, inclusive. Ela é uma arma coreana que os mongóis passaram a usar, mas depois das invasões mongóis. Essencialmente, na verdade, é mais coreana do que outra coisa. Mas eles mesmos falam isso, né? No próprio documentário, o Fox ele fala que ele colocou porque ele achava irado. Porque no final, as pessoas procuram filmes e jogos e coisa do tipo achando que vão ver o passado. E você não vai ver o passado, é tipo um entretenimento. Tanto que o professor que foi chamado, né, o nome dele é o Kazuto, né? Quando o Kazuto ele aparece, Kazuto Rogô, quando ele aparece, ele fala, esse jogo é muito legal. Aí o Fox fica pedindo desculpa pra ele, o documentário inteiro, né? Fala, desculpa, isso não tem nada a ver com a questão da história. Ele fala, não, isso é um jogo, isso não tem nada a ver, tipo, ninguém se importa com isso aqui é só um jogo, sabe? Não tem por que me preocupar. Se eu estivesse escrevendo isso aqui na minha pesquisa, aí seria um problema, mas isso não é uma pesquisa, isso é um entretenimento, isso é uma diversão. Tipo, fazer a arma pegar fogo, aquele negócio, aquilo é invenção, é fantasia. Tipo, é uma parada para se divertir. E ele falou que ele achou interessantíssimo, porque apesar dos anacronismos, está muito bem representadas as armaduras, você consegue sentir-se no corpo do samurai ali, mesmo que seja da cultura pop, mas você não pode procurar o Ghost of Tsushima achando que você vai entender a primeira invasão mongol. Kotungan nunca existiu, porque ele é o primo do Kublai Khan na história, né? Ele nunca existiu, tanto que ele é uma alegoria. Ele é uma figura alegórica, foi construída, porque não é um general só, existem vários generais do exército mongol ali, inclusive alguns nem são mongóis, como é o caso do Song, né? E que estão atuando em conjunto. E aí o Kotukan, ele representava o que esses vários faziam, que o exército mongol geralmente se unia, legitimava aristocracias locais, né? O Kotukan meio que tenta fazer isso com Shimura, né? Ele prende, tenta convencê-lo até o último Eu pensei que ele ia ceder, sabia? E eu pensei que, tipo assim, esse cara vai ceder e ele que vai ser o vilão, o Shimura. Não, mas assim, quem cedeu acabou sendo o Ronin, né? Você vê, ele não foi lá e massacrou os Ronins, ele chegou lá e falou, olha, eu dou comida pra vocês e troco vocês trabalharem pra mim. Isso aí. Ele se aproveita, é oportunista, né? Tipo, é uma diplomacia de um oportunismo de regiões, de você assumir, é tipo o que a gente chama de pax mongólica, né? Você estabelece uma elite que concorda com os mongóis do local, elimina que não concorda, né? Isso está muito bem representado. Eu acho que os mongóis foram muito melhor representados do que o samurai. O samurai que está lá, se você quiser de fato jogar com o samurai do Kurosawa, você tem até o modo Kurosawa. O tema, né, do jogo que fica com o Kurosawa preto e branco, barulho chiado. Isso é bem interessante, mas você está jogando com o samurai do filme, que também não são samurais históricos, né? São samurais de entretenimento. Os mongóis, eles têm várias representações bem interessantes, né? Os povoamentos, né? As cabanas, etc., estão muito bem representados os mongóis. Fala-se muito. Uma das coisas colecionáveis que eu mais gostei foi pegar as coisas dos mongóis e ficar vendo e depois o que dizia sobre elas, né? Tipo, tem da cultura mongol, aquela questão do leite, né? Que ele fica dentro daquele negócio de couro pendurado para eles beberem. As máscaras. Você vai reparar, alguns colecionáveis não são mongóis, são tipo itens. Acho que, se não me engano, tem uma estatueta romana, tem outra que é um vaso chinês da dinastia, sei lá, Qin, né? Ou seja, tem várias coisas assim mostrando. Tem uma da Índia também, uma máscara de indiana. Aí vai mostrando essa questão do mongol sendo cosmopolita, né? Tipo, que viaja o mundo, conquista territórios e ele não destrói as culturas locais. Pelo contrário, ele adere a dele, né? Une a dele.
Já por lado dos japoneses é só loucura, né? Porque aí você não tem nada histórico praticamente. Porque assim, não sei se você reparou, tem o Todaiji tá lá. Você consegue ver o Todaiji. Tem um templo com um Buda gigante dentro, idêntico ao Todaiji, que é para quem não conhece, Todaiji é um templo budista do Japão, que fica na região de Nara, né? Perto da antiga capital antes de Kyoto, né? Ali em Heijo, né? O Todaiji ele é um templo, é uma das maiores estruturas de madeira do mundo, que cerca um Buda gigante feito de bronze. Ficou muito irreal aquele lugar ali. Quando eu cheguei ali, eu falei, cara, na moral, parece uma viagem isso aqui. Mas viagem você já tem quando você tem pântano no meio do nada, quando você tem neve no norte de Tsushima, que se você pegar o mapa, tipo, não tá nem muito fora da mesma linha de temperatura. Sabe, o norte e o sul de Tsushima não tem nenhuma diferença de temperatura, mesma coisa. Se o norte de Tsushima fosse gelado, a China e a Coreia inteira seriam siberianas. E não é. Tipo, a Sibéria fica pra cima. A ilha de Tsushima ela não é nem em pé, ela é deitada, assim. Né? Então, assim, deixa eu ver. Tem uma coisa que eu achei excepcional. Porque, assim, na cultura pop tem mania de falar que samurai adora arte. Né? Samurai não só luta e arranca sangue, ele também faz ikebana, ele também faz isso. Aí o que eles fizeram? Pegaram o haikai e enfiaram como se os samurais fizessem haikai assim, né? De fato, existiram haikais feitos por samurais. Quando o haikai foi inventado. Né? Porque existia o que a gente chamava de haikai norenga, né? Que é o haikai que existia antes dos samurais, acho que era uma coisa da aristocracia imperial. Alguns samurais, de fato, faziam o waka, né? Era poesia japonesa, né? Que a gente chama o waka, que são variadas, tanka, choka, existem vários termos, né? Para usar o waka diferentes. E só em final do século XVII, mas principalmente do século XVIII, é que você vai ter lá a figura do Matsuba Sho pegando o haikai norenga e desenvolvendo um negócio que não tinha um nome ainda muito claro, que ainda era chamado de haikai norenga e tal, que ele pega o início, a primeira estrofezinha de 3 versos, com 575 sílabas, né? Que é o que a gente chama de haikai no Brasil, ou no mundo inteiro a gente chama de haiku. Né? E aí, basicamente, esse samurai, né, que ele aparece fazendo haiku, não faz menor sentido. Né? Essa poesia do haikai não faz menor sentido, porque não existia haiku no período das invasões mongóis, não tinha. Né? Então, aquela cena, né, até a cena final, mas várias cenas para você sentar e fazer haiku, não, tipo, aquilo ali era muito bizarro. Mas é curioso, porque... Mas ficou legal, né? Não, ficou legal e é interessante. Não faz sentido nenhum com a época. Mas é muito interessante, porque você tem... Eu tenho, por exemplo, sou membro do Templo Literário de CBJ, que tem um núcleo de estudos de haikai aqui no Rio de Janeiro. Né? E o núcleo de haikai e CBJ é interessante ver essa mecânica, né, a jogabilidade do jogo, a mecânica construída de como se joga, né, como se faz a produção do haikai dentro daquela obra. Tipo, porque, no final das contas, o videogame ele é uma simulação, ele é além de um filme. O filme você assiste alguém fazer algo. Ali você é quem está fazendo, é o processo da imersão. Ainda que a imersão ela tenha seus problemas, pode glitch, bug, né, ou várias situações, mas você tem uma imersão em algum nível. E esse processo de imersão leva você a produzir o haikai como se fosse seu, até você ficar gravado no equipamento que você consegue. É o haikai que você fez. Então, assim, e é um haiku mais feito para inglês do que para japonês, né? Porque no japonês não fica exatamente direitinho a questão das sílabas. Pelo menos teve uns que eu vi que não estavam cabendo. Mas em inglês estava funcionando direitinho a ordem das sílabas. Mas eu acho que essa questão de métrica realmente ficou diferente, mas eu acho que na questão do sentido, eles conseguiram colocar bem, tipo assim, reflita sobre a serenidade. E colocavam frases que realmente faziam pensar sobre serenidade, sabe? Ou sobre o tema que eles sugeriam. Sim, porque não é muito claro algumas coisas, talvez para quem estuda haikais fica mais claro, né? Mas por que, por exemplo, sei lá, a água tinha aquela frase? Por que um galho tinha tal frase? Às vezes a gente tem para um senso comum, mas o haikai ele tem uma coisa que se chama haimi, que é o sabor do haikai. Você interpretar a partir da natureza algo, sentir a partir dela aquele detalhe e querer transpor o sentimento ali. Mas não é escrever o sentimento, mas fazer-se sentir o sentimento.
Esse é o processo do haiku. Fazer isso num número bem curto de sílabas de você conseguir expressar. Então, assim, no sentido de haiku, ele tá excepcional. Só que não existia haiku na invasão mongol e muito menos samurai ficava escrevendo haiku toda hora, que nem aquilo ali. Né? Acontecia em eventos, né? Haviam alguns que faziam isso, mas pô, se você é samurai, pô, você não faz poesia, então você não é samurai. Não existe isso. Samurai não é guerreiro japonês que faz poesia. Também nessa definição não funciona. Né? Muitos deles chegaram a fazer, principalmente, por exemplo, em alguns momentos rituais, né, como harakiri, etc. Você escrevia, né, um poema, o Oda Nobunaga teria escrito um antes de cometer o suicídio ritual. Né, tem casos assim. Mas, não, primeiro que não era haiku que se fazia, essencialmente, era tanka, essencialmente, né, que é a poesia japonesa mais tradicional, no sentido de mais ser comumente usada. Inclusive, ela é mais ritual. Né, o imperador, por exemplo, faz tankas, a família imperial faz tankas constantemente. E é uma parada muito mais da aristocracia cortesã do que a guerreira. Mas a guerreira sabe fazer, mas não é tipo, acabei de batalhar aqui, vou para casa fazer um ikebana. Não, tipo, não era isso. Tomar um chazinho. Com a espada porque eu sei tomar chá direito na cerimônia do chá. Também não. Podia ter muito samurai que não soubesse cerimônia do chá. Por mais que aqueles que fossem os mais abastados tivessem essas aulas de treino, que não é um treino. O cara não pega a xícara para poder aprender a segurar a espada. Isso não existe. Isso é uma invenção. Tá? O cara que é samurai, ele aprende a segurar a xícara, etc. Uma questão de refinamento, de construção do espírito refinado dele dentro do processo do samurai, para que ele seja alguém com intelecto, não apenas um bruto com uma espada. Mais nesse sentido. Claro que ajuda a treinar, precisão, essas coisas todas, mas se exagera um pouco no senso comum, diria nem que só cultura pop, senso comum direto. Cara, eu diria que, apesar desses problemas históricos, né, que a gente já comentou, eles conseguiram colocar no jogo, seja no gameplay, no combate com as espadas, eu até, no início, eu estranhei, porque não tem a mira, né, mas às vezes você fica meio tonto ali, mas eu achei que ficou bem legal. E também dessa questão do arco, que a gente já falou lá no início, né, nesse jogo o arco é secundário. O samurai mais próximo do que era a invasão mongol é o professor Ishikawa, que é o cara que fica usando arco e flecha. É o mais próximo do que era um samurai naquela época. Mas mesmo assim, é mais ou menos. Né? Mas ele é o mais próximo. Tanto que a referência do Tomoe, né, que era ele, que é até engraçado, porque a Tomoe é conhecida nem pelo arco e flecha. A Tomoe é conhecida pelo uso de Naginata. Né? E cavalaria e Naginata. Né? Mas a referência ali é clara, a estilo de samurai mais antigo. Mas óbvio, se fizesse samurai antigo como era na primeira invasão, não seria tão legal quanto usar aquela espada lá e tal, as paradas que... Não ia vender, né? Então, mas eu acho que o jogo ele conseguiu pegar todos esses elementos da cultura pop que a galera mais gosta em relação ao samurai, e ele conseguiu fazer isso tudo muito bem no jogo, né? Eu até diria que se não fosse você e o seu curso, eu estaria vivendo um sonho. Porque por mais que eu não esperasse hoje em dia eu não espero mais fidelidade histórica de jogo nem de filme, né? Mas por mais que a gente diga isso, a gente acaba sempre, né, esperando que alguma coisa tenha, né? Mas assim, eu acho que o jogo conseguiu, na questão do gameplay, adaptar muito bem essa parada da cultura pop mesmo, até o duelo, né, quando ele faz assim com a espada, tipo o cowboy com a arma, né? Que naqueles filmes do Kurosawa tem e tal. E agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você achou do gameplay de forma geral, e depois a gente partir para os gráficos e para a história, agora que a gente entrou na análise do jogo mesmo. Então, assim, no geral, o jogo... Né, bom, primeiro só uma questão. Eu não uso o termo erro histórico, eu não acho que seja um erro, né, em si. Acho que pode ser um erro se o cara queria estabelecer um elemento histórico e não funcionou, mas o jogo eu não considero que ele tem erros históricos, mas que ele tem adaptações. E essas adaptações que são para finalidade de entretenimento. Né? Que nem a parte do duelo, você falou, né? Que é uma questão do western, que é uma aproximação do Kurosawa pelo gosto dele de filme de velho oeste. Então, é o famoso, né? O western copia... Kurosawa copia o western copia Kurosawa. Kurosawa vai lá e copia os filmes de velho oeste, aí depois você pega e aparece... coisas de Kurosawa dentro, por exemplo, do teu Fortaleza Escondida, é um elemento que constrói um dos filmes do Star Wars, por exemplo. Né?
Então, o Kurosawa, ele tem esse elemento relacionado a essa construção da ideia de sacar a espada rápido, né? Porque a jutsu não é só você desembainhar rápido, são técnicas de desembainhar e tal. Mas nem todo samurai sabia jutsu, né? Tipo, todo samurai sabia jutsu. Tipo, o Oda Nobunaga sabia fazer isso, então não era. Não era algo tão comum assim, né? Então, esse negócio de que ele faz, que quem puxa a espada primeiro faz o corte letal, né? Essa parada é muito mais um velho oeste, como você falou, né? Que é o que eu já te ensinei. É a ideia de que o cowboy fica um parado de frente pro outro, ele bota a mão em cima do coldre da arma, o primeiro que puxa e atira, mata o outro. Isso é muito o que os filmes de samurai geralmente fazem, salvo os que fazem, de fato, algum tipo de duelo. Mas, assim, eu achei a jogabilidade assim, muito boa dele, em geral. Eu achei que é um Assassin's Creed muito bom, né? Um Assassin's Creed da Sucker Punch, né? Que agora você tem os Assassin's Creed feitos por outras empresas, né? Antigamente tinha um Assassin's Creed muito bom também, que era o Shadow of Mordor, né? Shadow of Mordor é um Assassin's Creed muito bom também. É que você vê, tipo, o pessoal pode não gostar de Assassin's Creed, mas ele constrói bases clássicas para os próximos jogos, né? Ele criou um gênero, né? Até diria que os novos, né, eles copiaram muito do The Witcher, né? Mas eu acho também que o The Witcher, ele pegou um pouco do Assassin's Creed 2, sabe? Não, mas o The Witcher, ele é um produto... O The Witcher 3, né, no caso. Ele é um produto de várias obras em conjunto. Tem gente que... por exemplo, The Witcher, essencialmente, ele é baseado em Elder Scrolls. Especialmente Skyrim, mas essencialmente Elder Scrolls. Né? Principalmente quando você vai para Skellige, né, aquela parte das ilhas. Ali que você vê o Skyrim mais representado. Mas, assim... Tem objetos pequenos. Você parar para reparar em prato, vaso, essas coisas, e reparar os que tem em Skyrim, você vai reparar proximidade. Obviamente não é o mesmo para não questão de direito autoral, mas os designs são muito próximos. Né? A posição das mesas, das coisas. Mas, enfim. O The Witcher ele tem um envolvimento também com Assassin's Creed, né? Tem, eu acho que principalmente daquela questão de liberar áreas e tal. Por exemplo, minigame, muita gente que acha que o The Witcher inventou o Gwent, né, no sentido de que inventou o jogo dentro de um jogo. E não tem, porque, sei lá, eu joguei Donkey Kong 64 quando era criança, e você jogava o jogo de arcade do arcade, né, do Donkey Kong de eras atrás, em que o Mario, né, tentava pular e chegar no Donkey Kong e salvar a princesa Peach, né, dentro do próprio jogo do Nintendo 64. O Final Fantasy VIII também tem um jogo de carta. Pois Final Fantasy tem jogo de carta. Bom, antes deles todos, né, tem Yakuza. Yakuza você tem todos os minigames espalhados dentro do negócio, né? Então, você tem... Tipo, o Genshin é uma das coisas que tem ali, né? O próprio Valhalla, né, que foi lançado recentemente, tem um jogo dentro, que é o Orlog. Que também é um joguinho legal. Mas, assim, The Witcher tem várias misturas. O Ghost of Tsushima, ele pareceu quase um soco, o Sucker Punch, né? Um soco na cara da Ubisoft. Que há muitos anos a gente pede um Assassin's Creed com o Japão. Há muito tempo atrás a Ubisoft fez um jogo de carta que não existe mais, em que era no Japão, que era se passar no período feudal, e o inimigo era Oda Nobunaga, que se aproximou pelos Templários, porque o Oda Nobunaga era próximo de jesuítas. Mas assim, a Ubisoft não fazia, e nem de China, né? De China fizeram aquele 2D, 2.5D, né? Que é da chinesinha. E, tipo, só isso. Até agora nada, sabe? E, tudo bem, se tivesse feito antes, talvez o jogo seria muito pequeno. Agora dá pra fazer um mundo inteiro, né? Fazer uma parada, tipo, uma China inteira, um Japão inteiro. Dá pra fazer um negócio assim hoje, né? Contínuo, inclusive. Acho que eles podem fazer agora, com o sucesso do Ghost, eles eu podem acho que depois do Tsushima eles não vão fazer de Japão, eles vão ter que fazer de China. Né? Porque qualquer coisa que faça agora vai comparar. É tipo o Starfield da Bethesda com Outer Worlds. Depois que a Obsidian deu aquela sacaneada, né, jogando um jogo, declarando feito pelos criadores originais de Fallout. Então olha o Fallout aqui que funciona, já que vocês não gostaram nem do 4 direito, que alguns gostam, né, mas muita gente tradicionalmente não gosta, porque o pessoal que vende desde antes joga Fallout, desde antes a maioria não gosta. E o Fallout 76, que teve toda aquela repercussão ruim. Foi no meio do negócio de 76 de lança o Outer Worlds meio que dando cala-boca na Bethesda, né? Bethesda, no caso. E
Outer Worlds, o Outer Worlds do Assassin's Creed é o Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima é tipo, ó, já que você não faz, eu vou fazer um negócio aqui direito, uma performance absurda, sem usar nenhuma HUD, tipo, só usando o vento para poder indicar caminho, essas coisas, que até me incomodou um pouco. No começo era bem bonito, mas depois, com o tempo, começou a ficar meio incômodo. Até preferia que tivesse o sinalzinho apontando. Algumas vezes não fica claro, né? Mas, cara, essa questão do vento foi legal, porque eu não sei se você já jogou Breath of the Wild, o Zelda. Já. Joguei também. Então, ele não tem essas marcações no mapa. Até tem, né? Mas é uma coisa que você não pode considerar. Você mais ou menos tem um norte, mas o resto do caminho você não sabe. E os jogos hoje, principalmente os Assassin's Creed, é basicamente você fica, marca o mapa, vai, né? No Tsushima, eles tentaram meio que, acho, dar uma aproximada no que o Zelda criou. E eles ficaram no meio do caminho, entre o Assassin's Creed, que é mais direto, e o Zelda, entendeu? Eu achei legal, mas eu esperava que eles fizeram um marketing até, não, você não vai ter esse guia no mapa, vai ser a natureza que vai te levar e tal, mas eu acho que ficou uma maquiada de você ir direto ao ponto, né? E em alguns momentos... Mas ele é um jogo de filme, né? Ele é muito cinematográfico. Não sei se você sabe disso, que quando... Você tem duas formas de jogar. Uma é com honra, né, chegando, declarando, vamos lutar. E aí, tipo, vem o cara faz um duelo contigo e tal, né? Ou você pode jogar de stealth. Você pode sair na porrada no stealth, que o jogo inteiro tá liberado pra você fazer isso. Salvo a parte da história, que tem parte que você tem que fazer só stealth, né, e tal. Mas, não sei se você sabe que se você fizer stealth, quanto mais stealth você fizer, mais ações que são próximas ao que é considerado desonroso no conceito da história, o tempo fecha e começa a chover. Não sabia disso não, cara. E quanto mais você fizer coisas honradas de samurai, mais o tempo abre. Isso é uma parada cinematográfica, que é muito próximo, primeiro, à ideia do Kurosawa, que o Kurosawa faz essas paradas da redenção, etc., muito através da chuva. E o sol, tipo, o tempo nos filmes de Kurosawa são essenciais para representar elementos cinematográficos, mesmo na época que era preto e branco. E isso é reproduzido ali no Tsushima. Pô, cara, se eu soubesse disso antes, teria sido... Eu não sabia disso dentro do jogo também, não. Só fui saber perto do final. Porque um colega meu passou pra mim um teaser, né? Teaser não, foi uma mini entrevista que tinha com o Fox, e aí ele tava... O Netflix Fox, e ele tava explicando sobre esse elemento, né? E aí foi quando eu entendi, porque eu não conseguia entender por que raios meu jogo só chovia. Eu falei, caraca, gritou. O meu também, no final ficava só chovendo, aí eu ficava tocando a flauta pra ficar sol. Exato, só que você toca a flauta pra virar sol, mas daqui a pouco já volta a chover de novo. Isso aí. E aí eu achei, pô, tá bugado, deu glitch. Mas não, era isso. Tanto que se de fato você começar a chamar os mongóis pra pancada, não usar ataques de ghost, usar os ataques mesmo de samurai, aí você consegue fazer o tempo voltar ao normal. Pô, maneiro. Ele é feito pra isso, porque ele essencialmente é extremamente cinematográfico. A ideia de você fazer as partículas do PS4, por exemplo, que fazem as folhas, né, as coisas voarem, essas coisas, isso tudo é muito cinematográfico. Somente se você jogar na versão do Kurosawa, né, tipo em preto e branco. Aí que você vê com maior clareza. Eu queria jogar. Cara, as cores eram tão bonitas que eu não joguei em preto e branco. Eu botei pouquinho assim e tirei. Mas aí que tá, eu joguei colorido justamente pelas cores. Só que, no preto e branco, as cores permanecem. Porque você não vê mais a cor, vê a tonalidade dela. Você ainda vai ver a beleza das cores, mas de uma outra perspectiva. Que é o que o Kurosawa fazia. O filme do Sanshiro, por exemplo, o Kurosawa mandou pintarem cada folha, tipo, bem zoeiro, né? Mandou a produção pintar cada folha de uma árvore lá, que essa árvore não existia. Ele queria uma árvore de folhas roxas. Pintou aquela árvore. Aí a produção foi lá e pintou cada folha da árvore de folhas roxas. E aí depois pegou e jogou lá no canal para poder mostrar, né? Porque era necessário, por uma questão de narrativa ali, de que tivesse a árvore de folha roxa. E o filme preto e branco, então toda hora citando toda a folha roxa. Ele fazia jogo de luzes coloridas no fundo de água, etc., para dar representações e efeitos, né? Mesmo sendo preto e branco. Então, assim, pô, maneiríssimo, né, cara? Oi?
Maneiríssimo mesmo. Não pensei Sim, nisso não, hein? e aí isso é trazido também dentro do Ghost of Tsushima. Você joga em preto e branco, pare, não é pare só para apreciar a natureza quando vai fazer o haiku lá do jogo. Para apreciar o ambiente, mesmo nas suas complexidades, mesmo quando tá preto e branco. Você vai E, perceber. cara, por isso que o jogo é tão colorido, né? E indo agora, já que você falou indo pros gráficos, cara, eu tive até um problema no início, que eu coloquei lá na TV, e eu botei naquele modo do jogo da TV e o jogo tava feio, sabe? Eu falei, caraca, pô, então o downgrade nesse jogo foi pesado. Aí eu não aceitei, cara, não aceitei. Mexi na TV, mexi, consegui uma configuração lá perfeita. Aí o jogo passou a ser lindo e o FPS melhorou, né? E o interessante, cara, é que não ficou muito diferente daquele primeiro vídeo que todo mundo ficou, né, de boca aberta. Quando eles. Foi o primeiro vídeo que divulgou o jogo, obviamente estava melhor, né? Mas eu não achei o downgrade tão pesado quanto tem acontecido em outros jogos. Eu também não achei, não. Pelo contrário, o que eu achei pesado foi meu PS4 conseguir carregar, porque toda vez que eu boto o Ghost of Tsushima. Agora tá até um pouco melhor que deve ter sido patch. Mas, originalmente, o meu PS4 parecia que era uma turbina de avião. Você até me comentou isso, eu fui e limpei o meu, mas eu ficou tranquilo, cara. Rodou tranquilo. E o meu é antigão também. Ah, sim, mas é uma questão de limpar também. E também o meu é muito antigo, tipo, é um dos primeiros PS4 lançados. Então pode também ter alguma coisa a ver, né? Então. Só sei que eu jogava e fazia um barulho alto, mais alto, eu tinha que botar fone de ouvido pra eu não conseguir escutar o jogo, de tão alto que era o que isso, cara? Ficou com medo de pegar fogo, não? Não, porque tava no frio, né? Foi lançado o quê? Em junho? Foi em junho ou julho? Foi em julho, foi logo depois do meu aniversário. Aí, tipo, foi lançado em julho, no meio do frio, não fazia sentido na época esquentar tanto. Era mais uma questão. Eu acho que ele estava girando mais por uma questão de programação para poder rodar tudo do que efetivamente porque estava esquentando o console. Boa. Então outra coisa que eu também achei, cara, é que os personagens, em alguns momentos, parecia até real, cara. Tipo, foi muito bom mesmo o gráfico. Eu acho que não sei se é o melhor do PS4, cara. Porque tem o Death Stranding, mas eu acho o Tsushima o melhor do PS4 em relação a gráficos. Que eu joguei pelo menos. Eu achei o mais bonito. Não sei se é o melhor, mas certamente é o mais bonito. Muita gente que eu vejo jogando os dois fala que Last of Us 2 é melhor em gráfico do que Ghost. Esse eu ainda não joguei, não. Mas, realmente eu vi, né? Joguei o Last of Us 2, não cheguei a zerar, mas Ghost of Tsushima é o mais bonito, certamente. Então, a gente vai se encaminhando aí pro final, já cobrimos a história do jogo e falamos sobre os aspectos. A história do jogo, não, a história do Japão, e falamos sobre vários aspectos do jogo. E eu queria, professor, que você desse uma nota aí. Não sei se tem gente que não gosta de dar nota, né? Mas se você não gostar de dar nota, pode falar de forma geral o que você achou do jogo. Foi muito bom e tal. E se quiser dar nota, fica à vontade aí. Eu acho assim que o jogo, ele... Na hora que eu zerei ele, esse jogo eu dava 10. É raro eu dar 10 para um jogo, mas esse jogo eu dava 10. Foi um dos melhores jogos de PS4 que eu joguei. Claro que, obviamente, eu trabalho com o Japão, trabalho com a temática de invasão mongol, tinha todo um peso em cima. Então, assim, de quem joga já gosta do estilo da Ubisoft, do estilo... porque no caso, quando eu falo Ubisoft, eu falo tipo colecionável, parada de stealth, né, e etc. Gosta de um Assassin's Creed, por exemplo? É um jogo bom, muito bom, inclusive, muito bem feito. Hoje em dia, eu não sei se eu ainda manteria o 10. Né? Hoje em dia, eu talvez desceria para 9.5. Se eu pudesse botar número quebrado, eu botaria 9.7. Porque é uma coisa bem simples. Eu só acho que o jogo... É mais uma questão de gosto. Né? O jogo ele tem uma perspectiva muito de momento. Muito cinematográfica do momento. Não tem muita coisa como você construir mais, fazer algo mais além. Mas, sei lá, eles podiam fazer você... Porque depois, no final, não sei como é que vai ser, né? Porque meio que você acaba perdendo tudo, né? Você se torna o Ghost, que eles não querem chamar de ninja, mas se tornou um ninja, né? E você não consegue ter, tipo, nada, basicamente, de formar clã ou formar coisa do tipo. Mas mesmo que não formasse um clã, você podia ter aquela casa que você tem, as suas terras, suas coisas, podia ter um sisteminha, se eles copiaram algumas coisas de Assassin's Creed, podia ter copiado isso.
né? Tem os Redoubts, né, que não existe nem no Odyssey e nem no Origins, mas que existe na maioria deles, por exemplo, no próprio Valhalla você tem. Podia ter uns negócios de melhorar a casa, melhorar a plantação, né, fazer umas mudanças, assim, umas coisas que você pudesse fazer, tipo, uma ideia de administração mesmo, né? Ter um jogo meio que uma coisa mais administrativa. Poder liderar a tropa, por exemplo, Assassin's Creed, eu tô falando de referência a Assassin's Creed porque ele copia muito Assassin's Creed em algumas coisas. Então podia ter copiado ela. O Brotherhood, pra mim, é o melhor Assassin's Creed até hoje. Ele ainda tá batendo meio com o Valhalla. O Valhalla realmente foi muito bom, assim, pra mim, mas realmente o Brotherhood, ele talvez ainda seja pra mim o melhor. Tem um negócio no Brotherhood que você vai controlando assassinos espalhados pelo mundo. Podia ter uma parada dessa de controle para você mandar em missões, ganhar dinheiro a partir disso, né, usando esses rebeldes, aquelas resistências locais, etc., ali dentro, para poder impedir os mongóis de fazer certas coisas. Acho que, sei lá, podiam ter incluído um pouco do Song, né, botado outras etnias. Tem uma coisa que não apareceu muito, por exemplo, os mongóis, havia mais de uma etnia mongol, porque o mongol não é uma etnia por si só. Tinham várias etnias mongóis, inclusive canatos diferentes que estavam durante a invasão, que estavam brigando entre si. Isso poderia aparecer bem melhor na história, né, essas brigas. Então, claro que isso tiraria um pouco o foco do Cthulhu. Assim, eu acho que podia ter tido os tufões, né, no final podia aparecer os tufões. Já que o negócio está todo bagunçado mesmo, historicamente falando, bota os tufões. E a gente pode ser que até seja histórico, porque a gente não tem certeza. Né? Não é que não teve, nem que teve. Né? Ele só não é certo de ter tido. Se coisas que não são certas de terem existido, que a gente sabe que não existiu, como, por exemplo, tacar fogo numa espada, ou a espada que vai, ou você fazer um golpe relâmpago que você se move de uma velocidade para outra, uma velocidade tipo, da luz com Sonic, qual os tufões no final, sabe? Qual o problema? Então, assim, eu acho que o meu maior problema com o jogo é que eu não consigo ver muita coisa. Sei que dá para dar continuidade, mas não consigo ver muita continuidade para elementos históricos. Como eu não sigo a história, não tem muita coisa que ele possa continuar. Tipo, irado se tivesse ido pra Baía de Hakata pra ter a batalha lá. Mas eu acho que eles podem fazer molinho um Ghost of Tsushima, Ghost 2, né, com outro nome, sei lá, com a segunda invasão. Faz até o mesmo jogo, praticamente. Mas é que tá, já mostrou mais da metade do Japão dentro de uma ilha. Por que eles vão mostrar mais? Vai ser só história mesmo, né? Vai ser outro mongol pra seguir e tal. o mesmo estilo, não faz mais muito sentido. Se eles pegaram a ideia do Ghost of Tsushima pra fazer um outro jogo de samurai, é uma coisa. Aí, acho que funciona. Mas pra fazer dos mongóis, eu acho muito difícil. A não ser que eles inventem de fazer um Ghost of Tsushima que ele vai parar lá dentro da Mongólia. Mongólia não, da dinastia Yuan. Aí sim seria irado, pra matar o Kublai Khan, né? Coisa do tipo. Porque o Kublai Khan morre logo pouco depois, alguns anos depois da segunda invasão. Você falando isso agora, eu terminei o jogo ontem e platinei hoje. E eles lá... Os habitantes lá, eles comentam que o fantasma tá indo lá pras estepes mongóis invadir a Mongólia. Já pensou se é um gancho? Se é uma deixa pra isso mesmo? Não, pois é. E ainda tem isso, né? Porque no final tem uma parada que é como se tivesse mais de um Ghost, né? Existiram outros. Isso. Então, tanto que o multiplayer explora isso, que existiram Ghosts, que eram heróis que defenderam o Japão, etc. Pode ser que essa seja a pegada, não sei. Mas, no geral, eu acho que hoje eu daria 9.7 pra esse jogo. Boa. Eu vou dar nota 10, vou adiantar logo. Não é um jogo perfeito, mas é um jogo que me divertiu muito, como eu falei. Eu zerei ele e fiquei com vontade de jogar mais ainda, apesar de não ter nada pra fazer. Mas eu acho melhor ter essa sensação do que você zerar o jogo, tipo assim, graças a Deus acabei, sabe? Eu ainda queria ter mais coisa pra fazer. Pra mim, o que eu senti mais falta, além de tudo que a gente já falou, foi não que eu quisesse que tivesse escolhas tipo Assassin's Creed, os novos, ou The Witcher, em tudo que você faz. Mas em algumas missões, ele tomou algumas atitudes que eu não queria, sabe? Eu acho que podia ter uma escolha, tipo, matar ou não matar, como teve no final, né? Eu acho que, pelo menos nas missões mais principais, poderia ter essa escolha. Pra mim, isso fez falta. Tem coisa que não tinha como controlar, né, João? Porque, assim, eu até no começo fiquei irritado, porque tudo faz com que você, no final, tenha que usar o stealth. Não tem como. Você tem que usar o stealth até o final. Não, dá pra jogar sem o stealth? Dá pra jogar sem o stealth, mas vai ter uma hora que a cutscene vai te forçar a usar o stealth. Isso aí.
E aí você não tem como jogar seu estilo. No começo eu fiquei irritado com isso. Só que, depois eu entendi que ele é um jogo que a história narrativa é linear. O jogo por si só não é linear, mas a narrativa é totalmente linear. Existem jogos que a narrativa não são plenamente lineares. Uhum. Talvez ela pode até ser linear até o final, e aí depois tem vários finais possíveis com escolhas que você fez, como é o caso do The Witcher, né, que você tem uma linha de raciocínio direto, aí chega lá no final, aí tudo que você fez de escolhas, de alguma coisa que você falou, alguma coisa que você fez no meio que não influenciou em nada da história, mas no final, o finalzinho deu uma diferença, né? Pode ser uma coisa assim. Mas, por exemplo, a maioria dessas narrativas são seguidas, só que você tem algumas liberdades. O Ghost não dá liberdade nenhuma, porque é o que eu falei, ele é um filme jogado. Muita gente fala que o filme jogável é só Last of Us, né? São esses jogos assim, que são tipo lineares, o corredor. Só vai pra frente. Tomb Raider, que você só vai pra frente e vai pra trás, você não consegue pular. Né? É Uncharted, que só vai pra frente. Muita gente acha que isso é um filme jogável. Tipo, tem aquele jogo que era que basicamente morreu, foi do lançamento do PS4, que era aquele de... The Order. Não, The Order, que era o steampunk, né? Ele era um filme jogável também. Então, assim, nada contra. O Ghost of Tsushima mostra que também dá para ser quase um filme jogável, até porque toda a estrutura dele é uma estrutura mais cinematográfica do que para um videogame. Né? Só que é um filme imersivo, que você entra e você é o personagem. Mas que você não tem como fazer escolha, você vai passar pelas situações que são necessárias. Isso não é um problema, tem vários jogos de mundo aberto que tem coisas assim. Mas eu só fui entender isso depois. É porque no começo a gente dá uma falsa noção de liberdade, que depois isso se perde. No final do filme, vai chovendo mais, vai nevando mais, etc., justamente porque você vai tendo que fazer coisas mais relacionadas a stealth. Até porque nas cutscenes o personagem já meio que assumiu que ele virou lá o ninja mesmo, e é isso. Né? Ele foi até banido, né? É. Mas eu achei, cara, eu fiquei com raiva do Shimura por causa disso, eu achei que ele devia apoiar o Jin, e no final, eu matei ele, vou até te perguntar o que você fez pra gente acabar o vídeo, e tipo assim, finalizando, cara, eu dou nota 10 também porque é um jogo que, cara, pra gente que gosta de história do Japão, né, pra você que trabalha com isso e eu que estudo, cara, eu jamais esperava que ia ter um jogo tão grande, né, com um orçamento e investimento tão grande, com um grande exclusivo de PS4, com essa temática do Japão e principalmente da invasão mongol. Pensei que se tivesse seria o Sengoku Jidai, né, até tem o Nioh, mas o Nioh não é um jogo com esse, né, orçamento tão grande, apesar de ser muito bom. Existem muitos momentos históricos que poderiam ser usados, que não só a invasão mongol, não só Sengoku Jidai, que poderiam ser colocados. Assim, não teria necessidade de ir só nos que a gente já conhece, poderiam fazer com coisas novas também. Tem outros momentos. A própria Guerra Gunpei é um momento excepcional, ainda mais se eles quiserem fazer coisas divinas, sagradas, mágicas, né? Tem muito disso na história das Guerras Gunpei, poderiam fazer lá. Usando o samurai do Sengoku mesmo, como eles fizeram na invasão mongol, porque ninguém tá nem aí pro negócio de história ali mesmo, né? Mas enfim. Quem sabe eles não criam uma franquia aí com momentos da história do Japão, né? Tipo Assassin's Creed mesmo, só que só no Japão. Porque eles também fazem muito sucesso com Infamous, né? Essa Sucker Punch faz muito sucesso com Infamous. Então ainda pode ser que eles façam Infamous, né? Mas eu acho que a questão, a sequência lógica mesmo seria o Ghost of Tsushima na segunda invasão. Pelo sucesso que fez é possível, mas assim, o Shimura, eu não tenho tanta raiva dele, pelo sentido de que o Shimura ele foi criado, ele é uma figura, ele é do imaginário, né? Ele é originário desse imaginário da cultura pop, da cultura popular, inclusive, do que é o samurai, que segue aquele código de honra estritamente, etc. Então, assim, ele segue o padrão do que é o samurai até o final. Até o final, até as últimas ações dele, ele é um samurai composto por esses elementos, que são geralmente, por exemplo, esse samurai é o samurai do Bushido, né? É o samurai daquele... que o Bushido é uma parada que foi basicamente a noção de Bushido, como a gente conhece, só foi inventada quando os samurais já tinham acabado. Foi inventado no século XX, né, pelo... Quer dizer, não lembro agora exatamente a obra do Nitobe. Deixa eu pegar aqui a obra do Nitobe, a data. Só para conferir aqui, para não falar besteira. Mas quando o Nitobe ele escreve, né, sobre essa alma do samurai, né? Cadê? Você tem o Hagakure, que é escrito por Yamamoto Tsunetomo em 1709
entre 1709 e 1716, ou seja, o século XVIII. E tem o Bushido, a alma do Japão, né, que é o do Nitobe Inazo, que é feito no século... há poucos anos. É no século XIX ainda, mas porque é escrito em 1899. Né? E aí, 1899 já passou 1868, que é quando os samurais, a ideia de samurai acabou e se tornaram, os que ainda são alguma coisa, se tornaram oficiais do exército. Que são militares, não são mais samurais. Então ele escreve isso muito depois, retomando o passado imaginário do que seria da honra samurai, baseando em algumas obras como o próprio Hagakure. Tem outros e também. Aí, a cultura pop geralmente... A cultura pop geralmente trabalha em cima disso. Né? A cultura pop trabalha em cima disso. Não só a cultura pop, né? A cultura popular porque assim, a pop, eu digo que é aquela de mídia, de massa, né? Sim. Mas a popular também, o comum, o senso comum também trabalha a partir disso. Muitas vezes influenciado pela cultura pop, mas não só. Porque os dojos, né, esses artistas marciais, tanto no Brasil, até mesmo fora, alguns no Japão, tem muitos que assumem como se o Bushido fosse um negócio que surge junto com o samurai. E o que define o samurai é o Bushido. E não é. Porque Bushido não era uma coisa clara em períodos anteriores. Tanto que a noção da ética samurai ela é mais escrita no período Edo, que é logo no período da maior crise de identidade samurai, justamente porque não tem mais guerra. Antes, ela era oralizada e não tinha nada a ver com o Bushido do Nitobe Inazo. Eram pensamentos e formas e condutas éticas referentes a cada período e a cada clã, a cada sociedade. Que algumas eram mais uniformes em certos períodos, outros eram menos. Né? Então, o que a gente vê ali é uma personificação do Bushido, do Shimura. Né? Então, assim, eu, por exemplo, tomei a mesma opção que a sua. Né? A opção que eu tomei foi também eliminar o Shimura, executá-lo. Porque, assim, se você não executa o Shimura, em teoria você executa ele também. Você vai matar ele das duas formas. Você matou ele seguindo o Bushido, né? Não, é porque, assim, no final, não faz sentido como seu personagem pensar no Bushido e eliminar ele. Uhum. Né? Você não faz sentido o seu personagem fazer. Mas como ele gosta do tio, e o tio, ele tá preso nesse código de ética, né? E ele vive aquilo, e mais do que isso, ele é samurai, ele tem terras, ele tem tudo, porque ele é aquele código. Se você não o elimina, ele, pode perder tudo, o Shogunato pode tirar tudo dele, que nem tirou do Sakai. Isso seria já desgraça para ele, se tornaria, sei lá, um vagabundo, vagabundo no sentido de vagar mesmo, né? Do vagabonde, né? Ficar andando por aí. Ele ia cair em desonra, né? Virar um do Roninho, né? Uma coisa do tipo, naquela lógica, né? Uhum. Pode virar... pode ser que ele seja executado pelo próprio Shogunato, por ter perdido e não ter se matado, ou ele se mataria. Então, assim, o mais certo é como o Sakai gosta do tio, como na minha cabeça, né? Foi o que eu pensei. Já que ele gosta do tio, e o tio gosta dele, né? O que seria mais respeitoso naquele momento seria executá-lo. Sei lá, na nossa tradição judaico-cristã, com as nossas bases, a ideia de amor à vida, etc., isso não faz sentido. Mas para a lógica do samurai daquela época, conforme principalmente o que o imaginário constrói, esse seria o ideal. Boa. Então a gente fez a mesma coisa. Aí então você sabe, né? Dependendo da morte, a roupa muda, né? A roupa final muda. Ah, eu fiquei com a branca. Qual é a outra? A outra é vermelha. Ah, vermelho seria legal também. Mas muda o final. Depois eu vou procurar no YouTube o final, se tem alguma diferença. Tem uma diferença, mas bem pequena, assim, mas é mais a questão mesmo da roupa. O jogo ele é muito cheio de símbolos e representações. Uhum. Ele é menos voltado à jogabilidade, em alguns pontos, no sentido de te dar recompensas por algo. Ele te dá uma recompensa simbólica, muitas vezes. Não, sei lá, vai te dar uma espada, um item, um negócio. Geralmente vai ser simbólico. É tipo o Raikou. Ele vai te dar uma pontuação para você poder distribuir, mas também vai chegar e vai te dar um item aleatório, que não tem muita representação, é mais como é que a gente chama? Uma personalização com o nomezinho do Haikai que você escreveu, e é isso. Aham. Mas eu achei legal poder ter essa escolha no final e pra mim pesou, sabe? Tem muito tempo que eu não me importo assim com uma história mesmo de um jogo. Foi legal. Bom. É o que eu falei, é um final
é muito parecido de filmes, bom, foi feito por um ocidental esse filme, né? Esse jogo. É. Então, assim, esse jogo foi feito por um ocidental. Então, ele é muito característico de uma narrativa e de um final feito por ocidental sobre o Japão. É muito característico. Você não vê um final desse tipo em filmes japoneses, por exemplo. Então, eu acho que na lógica do jogo, feito para uma comunidade de ocidental, principalmente ocidentais, ele é muito bom. Apesar que no Japão também eu pelo menos vi bastante gente que gostou. Foi bem recebido lá também. Bom, então é isso, galera. A gente já cobriu tudo, né? Cobrimos a história do Japão e a análise do jogo. Obrigado, professor. Valeu mesmo pelo seu tempo aí, pela aula que você deu. Eu vou deixar um e-mail seu, algum contato que você me passar na descrição para a galera poder procurar você, procurar os cursos, né? Vocês vão aprender muito, com certeza. Então é isso, valeu, professor. Foi uma honra. Espero que no futuro a gente possa gravar alguma coisa aí de novo. Então é isso aí, valeu, galera. Eu adianto que pode seguir o grupo de estudos japoneses no Facebook, no Instagram. Né? Nós temos uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook também. O grupo é mais para divulgar materiais, artigos, né? Chamadas acadêmicas, e a página ele é mais divulgações de informações e atividades. E o Instagram ele é a divulgação mais rápida, né? Tudo que geralmente cai direto no Instagram e divulga. Então ele é mais ilustrativo, né? São mais imagens. A gente bota algumas ideias, né? Mostra, por exemplo, álbuns de ukiyo-e, né? De pinturas japonesas tradicionais, né? Explica de onde que elas vêm, algumas coisas assim. Então o Instagram, os três têm uma funcionalidade diferente. O Instagram do Guejá, o Facebook do Guejá grupo e o Facebook do Guejá página. É isso. Depois me manda os links que eu vou colocar aqui. Beleza. Valeu. Falou.